Amado Pai Celestial, te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos pela sua graça que tem derramado sobre nós neste tempo, para que possamos nos ajuntar e termos a comunhão na tua palavra. Amado Papai, ainda nos encontramos no meio da pandemia, tem muitas dificuldades em que estamos atravessando nos nossos postos de trabalho, na nossa vida financeira, nas nossas famílias, até na nossa vida da fé. Mesmo a igreja, por isso, nosso Pai Celestial, te pedimos que, pelo teu poder e a luz que provém do Senhor, que todas as dificuldades e a escuridão sejam ultrapassadas, para que não apenas experimentemos a tua glória, mas possamos testificar dela. Quando continuamos a estudar o sacerdócio, que possamos testificar dela diante de si pela fé, para que possamos tornar o seu sacerdócio nesta nação. Que possamos trazer a adoração que é através do Espírito de verdade diante de si. Obrigado porque volumes da história da redenção estão sendo publicados. Pedimos não apenas pelas séries da história da redenção, mas que a tua palavra seja proclamada em todo o mundo, através do sacerdócio espiritual que o Senhor estabeleceu. E oramos para que esteja conosco do decorrer desses estudos, através da palavra, e que a sua inspiração seja vida para nós, e que seja a luz neste mundo da escuridão, e que nós possamos ultrapassar, desde o início até a conclusão desses estudos na nossa vida da fé. Muito obrigado, oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado de novo por se juntar a nós. Este é o terceiro estudo deste ano. O título é O Sacerdócio e a História da Redenção. O subtítulo de hoje é O Sacerdócio e o Primogênito. Vamos concluir por falar acerca do sacerdócio e o primogênito. A nossa escritura de abertura hoje é Êxodo capítulo 4, versículo 22. Temos a escritura aqui no ecrã, onde quer que você esteja, podemos ler juntos. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito. Esta é a palavra de Deus. Amém. O que está a acontecer aqui? Deus está a chamar Israel de seu filho, o seu primogênito, mas este não é Israel como uma pessoa, Jacó, que foi dado este nome. Este Israel refere-se já à nação de Israel, seguindo a aliança da tocha, promessas que foram feitas a Abraão e a Isaac, a Jacó e ao filho de Jacó, que é José. Ele foi enviado para o Egito antes de tempo, de acordo com as escrituras, para cumprir com a administração de Deus. Por causa de José, durante o tempo que havia uma fome severa em todo o mundo, José, por causa de sua sabedoria, foi capaz de encher os armazéns com comida, ou seja, cereais. Através dele, houve alimentação para que as pessoas sobrevivessem durante esta fome. E a casa de Israel desce para o Egito mediante o convite de José para viver e por assim sobreviver. Por 430 anos eles viveram no Egito e por esse tempo 400 anos foram oprimidos. Os egípcios escravizaram os israelitas. No momento certo, através de Moisés, que Deus o estabeleceu como o seu libertador, Deus diz através de Moisés ao faraó do Egito: deixa o meu povo ir. Como é que Deus expressa isso? Diz que Israel é meu filho, é meu primogênito. Deus, na sua forma de administração em trazer os israelitas fora do Egito, ele chama os israelitas, o seu povo, o meu filho, o meu primogênito. O livro número 6 das séries da história da redenção fala acerca do significado de primogenitura e como é que isso se relaciona com os levitas e também como se relaciona com o sacerdócio. Vamos compreender o significado e a aplicação disso para hoje em dia. Atualmente estou a começar
com a conclusão. Você sabe, muitas das vezes, quando está a assistir um filme, quando você já conhece o fim, no decorrer do filme, você já não consegue ver o divertimento. Mas nós que vivemos nesses últimos dias somos tão abençoados, porque nós sabemos como é que será o fim. O fim foi-nos já declarado desde o início, e esta é a história da redenção. Todo o relato da história da redenção é acerca de como Deus vai culminar aquilo que é a sua vontade. E nós estaremos com Ele na eternidade. Como é que isto vai acontecer? Através de Jesus Cristo. Nós vamos olhar para este aspecto particular hoje, antes de concluirmos estes estudos. Agora vamos tratar do significado da história redentiva do primogênito que é Israel. A nossa escritura de abertura mostra como Deus quer que o seu povo seja livre e chama a Israel do seu primogênito. Devem ser livres de quê? Devem ser livres do Egito. Qual é o papel que o Egito tem na história da redenção? Se abrir Apocalipse capítulo 11, versículo 8, isto fala de duas testemunhas. Diz que jazeram o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E nós sabemos claramente acerca da história que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado fora de Jerusalém, no Calvário, em Gólgota. Mas o que Apocalipse diz que misticamente, ou seja, espiritualmente, Jesus foi crucificado em Sodoma. Então Sodoma tem um papel na história da redenção. E também no Egito. Egito é esse papel na história da redenção. Hoje iremos nos focar no Egito. A nossa passagem de abertura, Êxodo capítulo 4, chama Israel de primogênito. Qual é o significado de primogenitura? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 a 6 nos diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Vemos que o significado da primogenitura refere-se a Jesus, o primogênito dentre os mortos. Assim, Apocalipse está nos falando algo muito importante. Apocalipse 1 nos conta que não somente Jesus é o primogênito dentre os mortos, mas através do seu sangue somos feitos o reino do sacerdócio e os sacerdotes para Deus, o seu Pai. Temos esta conexão entre Jesus, o primogênito entre os mortos, e de através dele tornar-nos sacerdotes do reino para Deus. Toma nota desses versículos. Quando lemos a história da redenção, faz-se muitas explicações acerca de muitos versículos e princípios bíblicos. O que acontece é que sempre nos dá versículos de referências. E não temos a habilidade de escrever todos os versículos de referências. E quando anotamos, podemos compreender de onde parte o autor. O livro número 6 fala da tribo dos levitas e a congregação do primogênito. Na página 25 tem todos esses versículos de referência. Por favor, tomem nota e leia-os. Depois deste estudo, nós iremos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E se tem a sua Bíblia, abra comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele diz: e ela é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Veja que Jesus tem proeminência em tudo. Ser o primeiro significa que é o primeiro dentre os mortos, é o primeiro a ressuscitar. Nós sabemos que através da ressurreição de Jesus somos redimidos e nos tornamos o sacerdócio aqui no reino de Deus. Este conceito se ligando, se complementando através destas passagens.
Veremos como é que se ligam através da Bíblia. Vamos ver como é que Deus chama o seu filho do Egito. Veja que Israel é seu primogênito e como é que Deus o chama do Egito. No Antigo Testamento, o profeta Oséias dá referências a isto. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: quando Israel era jovem, amei-o e chamei o meu filho para fora do Egito. A história redentiva do Êxodo. O profeta Oséias está nos fazendo entender que Deus nos ama e nos chama de seu filho e seu primogênito. Nos amou tanto que nos chamou para sair do Egito. Esta história redentiva aponta para a obra redentiva de Jesus Cristo. Por quê? Nós sabemos que quando Jesus nasceu, foi perseguido pelo rei Herodes. O rei Herodes queria eliminar todas as ameaças para o seu reinado. Quando os magos vieram e disseram: nós vimos a estrela do rei de Israel. E Herodes lhes pergunta: a quando é que vocês viram esta estrela? Aonde é que vão se encontrar com este rei? Façam-me saber. Daí Herodes perseguiu Jesus e massacrou todos os primogênitos. E José, aquele que era legalmente pai de Jesus, foi avisado por um anjo e fugiu para o Egito. E Mateus aponta para a profecia de Oséias para fazer entender como o Êxodo aponta para a história redentiva da vida de Jesus. E daí Mateus capítulo 2, versículo 14 a 15. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E este esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Se a saída do Israel no Egito era o cumprimento da palavra de Deus para a sua aliança, nós notamos o seu cumprimento de uma parte é Israel, mas o seu cumprimento completo está em Jesus. Mateus está nos dizendo que aquele evento era para cumprir a palavra de Deus que diz: eu chamei o meu filho do Egito. Vimos a partir do Antigo Testamento que a palavra de Deus e a obra da administração da história da redenção de Deus tem a sua direta aplicação em Jesus. Muitos estudiosos veem esses eventos relacionando a duas coisas diferentes, mas se entender a história vai ver que há uma ligação entre elas. Isso nos mostra como, quando Deus chama Israel do seu primogênito, é uma profecia de como Jesus sairá do Egito, não apenas fisicamente, mas misticamente, espiritualmente. Jesus foi crucificado no Egito, que significa misticamente naquela terra do pecado e morte, e que nós também seremos chamados para sair, e que Jesus ressuscitou, e através disto nós nos tornamos a Assembleia dos Primogênitos. Vamos continuar. O que significa sair do Egito? Fisicamente significa sair do Egito e ir para a terra prometida. E já vimos isso lá no Êxodo. Espiritualmente, sair deste mundo e entrar no céu. Vimos isto na vida de Jesus Cristo. Mas qual é a implicação disso? É de derrotar a morte e obter a vida eterna ou alcançar a vida eterna. Se lembrarmos, semana passada aprendemos acerca do significado do batismo através da tribo de Levi e o significado disso através do sacerdócio. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. A primeira coisa, o Êxodo está a nos falar que por este evento de atravessar o Mar Vermelho, isto foi o batismo. As pessoas que participaram do Êxodo
foram batizados. E o que Jesus faz ao iniciar o seu ministério? Ele entrou pelo batismo. Como revisão, em Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 13, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O batismo é conectado com a ressurreição. Mateus capítulo 3, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A expressão de Jesus no batismo mostra como nós somos sepultados com ele no batismo e ressuscitados junto com ele. Quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões, fomos levantados, ressuscitados junto com ele, para sermos vivificados. Daí o batismo representa o perdão das nossas transgressões. O batismo representa como nós morremos com Jesus Cristo e através de sua ressurreição estamos vivos. Para revisar o que significa sair do Egito, ao sair do Egito deve ser batizado. Significa que está saindo das suas transgressões para a vida através de Jesus Cristo. Quando fores batizado, o que isso significa? Significa que nasceu de novo, da água e do Espírito. Quando é batizado, vimos aqui Jesus saiu de água e o Espírito de Deus manifestou-se e veio sobre ele. E João capítulo 3, versículo 5, que de verdade, em verdade te digo, a menos que alguém nasça da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Israel foi chamado do Egito para entrar aonde? Para entrar na terra prometida. 1 de Coríntios capítulo 10, o que é que nos diz? Nos diz que através deste evento foram batizados. Jesus diz que para ver o reino de Deus tem que nascer da água do Espírito. Podemos notar que através do batismo, através da nossa confissão de Jesus Cristo, somos nascidos de novo para a congregação dos primogênitos de Deus. A água e o Espírito são os elementos que são necessários. Então, qual é o significado disto? Efésios capítulo 5, versículo 25 a 26. Fala acerca de casamento. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, para nascer de novo, precisa da água e do Espírito. Qual é esta água? A água representa que você é lavado e santificado pela palavra. Não apenas água, água e o Espírito. E João capítulo 6, versículo 63 diz: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, quando Jesus diz, você precisa nascer da água e do Espírito, o que isso significa? Deve nascer de acordo com a palavra de Deus. Quando você é batizado e é vivificado com Jesus, da mesma forma que Jesus foi ressuscitado dos mortos, isso acontece através do poder da palavra. É isso que é representado pela água e o Espírito. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Se você ressuscitou dos mortos, significa o quê? Significa que foste batizado. Se foste batizado, foste chamado para fora do Egito. Agora está no reino de Deus. Quem é a pessoa que fora ressuscitado dos mortos? É a pessoa em quem o Espírito de Jesus habita. Se o Espírito habita em você, significa que a vida
habita em você. Se o Espírito habita em você, significa que você foste ressuscitado e nasceste de novo do Espírito e da água e foste batizado. Foste chamado para fora do Egito para o reino de Deus. Ao ser chamado do Egito para o reino, como é que Deus te reconhece? Te vê como o seu primogênito. Você confessa a Deus e nasceu da água e do Espírito. Se foste batizado, que espiritualmente é ser circuncidado, você saiu da morte para a vida, pelo o perdão de seus pecados, e Deus te reconhece como o seu primogênito. Ele te chama o seu primogênito porque te tirou da morte para a vida. E é isto que significa ser o primogênito. Trago de novo Colossenses capítulo 1, versículo 18. Lembra-se que foi um dos versículos que fora referenciado anteriormente. Vamos ler de novo, lembrando daquilo que já cobrimos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agrado ou prazer do Pai, para que toda a plenitude habitasse nele, para que através dele reconciliasse todas as coisas. O reconciliar todas as coisas através dele, o que significa? Israel deveria sair do Egito para o reino de Deus, voltar para Deus e cumprir a palavra de Deus. Jesus fez isto para nós espiritualmente, reconciliando todas as coisas para Ele mesmo. Como é que fez isso? Através do seu próprio sangue. Se o sangue de Jesus verteu-se, significa que Ele morreu. Mas Ele foi ressuscitado, por isso que é o primogênito dentre os mortos. Este é o ponto principal que precisamos entender. Jesus Cristo é o verdadeiro primogênito. Como Deus chama a Israel de seu primogênito, lhes dar a sua lei. Está dizendo em Êxodo capítulo 13, versículo 2: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque meu é. E assim Deus chama Israel de seu primogênito. Deus diz em Êxodo que todo primogênito deve ser santificado. Todo primogênito é santo. Todo primogênito pertence a Deus. Deus usa a referência dos primogênitos físicos para mostrar como este primogênito pertence a Ele. A antítipo de tudo isso é Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 23. Jesus nasceu e foram para o dedicar. O que aconteceu quando os pais de Jesus estavam a lhe dedicar? Lucas capítulo 2, versículo 23 diz: segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o mais primogênito será consagrado ao Senhor. E todo o primogênito macho que abrir a ventre será santificado ao Senhor. Veja aqui Lucas capítulo 2, versículo 23. E isto se aplica a Jesus Cristo. Todo primogênito masculino que abre o ventre, o que isso significa? Todo primogênito que nasce. Nós precisamos nascer de novo. Neste sentido, estamos saindo da ventre. Toda pessoa que nascer deste jeito será chamado santificado ao Senhor. Todo primogênito é santo ao Senhor. Vamos ver essa expressão, santificado ao Senhor. Afinal, qual é o significado disto? Êxodo capítulo 28, versículo 36, fala acerca das roupas sacerdotais. Aqui vemos que tem uma lâmina de ouro puro que é colocada na face, na testa do sumo sacerdote. Em Êxodo capítulo 28, versículo 36 diz: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor.
O sumo sacerdote usou uma lâmina na testa que está selado ou escrito com selo de que é santificado ao Senhor. E vemos aqui que todo primogênito é santificado ao Senhor. O sumo sacerdote tem um selo na sua testa que diz santificado ao Senhor. Temos uma música que cantamos que diz o selo dos selados em Sião. Se olhar para alguns líricos do que está falando, são aqueles que foram selados, aqueles que pertencem à Assembleia dos Primogênitos de Deus. Se olhar para Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 23, vamos ver esta passagem. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja o que diz aqui em Hebreus. Diz que chegaste ao monte Sião, o Jerusalém celestial. A quem é que vocês chegastes? Olha para o versículo 23. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Vamos nos lembrar disso. Nós chegamos ao monte Sião, a Assembleia dos primogênitos. Quem é o primogênito? Primogênito é o santificado ao Senhor. O sumo sacerdote tem gravuras como selo que diz santidade ao Senhor. Vamos olhar para Apocalipse capítulo 14, versículo 1 até 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a harpa, e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vemos que esta Assembleia dos 144.000, eles vêm para o Monte Sião. Quem são estes? São os irrepreensíveis. São as primícias. Eles têm o nome de Deus nas suas testas. Abrir para Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 3. Versículo 1 fala dos anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Mas já no versículo 3 dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Veja que os sumos sacerdotes tinham selos. O primogênito é selado. Primogênito é consagrado ao Senhor. A Assembleia dos Primogênitos foi comprado com o sangue do Cordeiro. Eles foram consagrados, são santos para o Senhor. Como é que entendemos a santidade? É através do primogênito. É expressada através dos levitas. Números capítulo 3, versículo 12 a 13. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal,
meus serão, eu sou o Senhor. Tudo isso fala dos primogênitos e refere-se a Jesus como o verdadeiro primogênito. E de forma redentora é expressada através da tribo dos levitas. É expressada através dos levitas e através do sacerdócio. É expressada através do sumo sacerdote. Os levitas foram chamados para serem os primogênitos espirituais. Deus fez suas provisões e disse: todo o primogênito é meu. Os levitas têm o ministério de ministrar a adoração a favor de toda a nação de Israel. Israel também é chamado de primogênito de Deus. No nosso versículo de abertura, em Êxodo capítulo 4, 22. Nós somos os primogênitos espirituais. Da forma para entender a administração da redenção, expressada pela nossa fé e confissão, precisa entender os levitas. Precisamos entender o sacerdócio porque somos chamados a ser nação de sacerdotes. Precisamos entender o sumo sacerdote porque Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o primogênito dentre os mortos. Mais uma vez, volto para estas passagens ETPC para ler em casa. Romanos capítulo 8, versículo 29, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 20 e versículo 23, Hebreus capítulo 1, versículo 6, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Próximo estudo, vamos tratar do significado dos levitas e a representação dos primogênitos. Dentro dos levitas temos a linhagem dos sacerdotes, que é a linhagem de Arão. Podemos dizer que há um primogênito nos levitas. Arão é o representante deles. E dentro dos sacerdotes temos a linhagem dos primogênitos. Primogênito de Arão é a genealogia dos sumos sacerdotes. Temos este conceito de sumos sacerdotes, de Arão, dos sumos sacerdotes e de Israel. E isso refere-se a nós espiritualmente e leva-nos a Jesus Cristo como o verdadeiro primogênito. Quando nos agarramos a este conceito e aprendemos mais acerca do sacerdócio, como temos muitos estudos por vir, precisamos saber para onde tudo isso nos leva. No estudo de hoje, vos mostrei o fim, de alguma forma. Vamos dar a continuidade a partir daqui, próxima semana, vamos dar referência a essas passagens e entraremos nelas com mais detalhes no próximo estudo. Espero que possa ir estudar isso e lembrar-se que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. A minha esperança e oração que enquanto continuamos a ler a palavra de Deus, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17, possamos crescer na nossa fé. Quando confessamos com a nossa confissão e a salvação que temos, possamos reconhecer como Jesus morreu para nos comprar dos nossos pecados. Nós somos verdadeiramente os primogênitos de Deus, assim como o reino sacerdotal. Amém. Vamos concluir com uma oração. Nosso Pai Celestial, agradecemos imensamente pelo seu amor e graça. Agradecemos por ter nos comprado pelo verdadeiro sangue, verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo. Vimos hoje que Jesus Cristo é o teu verdadeiro primogênito, o verdadeiro que ressuscitou, primogênito dentre os mortos. Quando cremos em Jesus Cristo, agradecemos tanto que tenha nos dado em Cristo sua eleição para que possamos entrar nesta assembleia dos primogênitos e sejamos teus verdadeiros levitas, possamos ser a sua verdadeira nação e o reino de sacerdotes. Agradecemos muito e oramos no nome do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém.